Fala galerinha do YouTube, cara, olha só o cabelo do mano, cara, tá detonadão, hein? Então vamos fazer aí, cara, um corte aí, né, pra encaixar bem esse cabelo, né? Nosso cliente aí, ele usa o cabelo cacheado, né, pessoal? E a maior real, cara, que tem, né, às vezes é a gente aceitar o tipo do nosso cabelo, né? Então, quanto menos a gente às vezes faz química, né, menos trabalho dá, tá? Ou mais trabalho dá. Depende muito da forma, né, que a pessoa venha a usar o cabelo. Então veja só, o cabelo em cima tá grande, tá? Então para me enquadrar direitinho o rosto, né, eu preciso fazer meio que uma divisão, cara. Aí a divisão não tá 100% perfeito, que eu sei que o resultado final já vai dar certo, tá? Mas eu divido identificando o volume da aresta, né, ao qual a parte do topo ele vai sobrecair. Então, como o cliente chegou com o cabelo molhado, cara, que aqui tá chovendo bastante, né? Então, eu vou secar um pouco, tá? Aquela aresta, né, para ficar mais fácil aí, né, da gente vir a determinar e criar o nosso corte. Então, o cliente ali, ele mostra alguns detalhes que ele quer fazer, tá? Então, pessoal, vou utilizar, cara, a mesma máquina que eu utilizei no último vídeo, tá? A máquina lançamento da VGR V0 V8 V, agora acabei foi esquecendo, pessoal. 682, tá? É isso mesmo, a VGR 682 estava travada, como mencionei no unbox, segurando para destravar, certo? Rotação no máximo, pente 1,5 alto. 1,5 alto, para quem já sabe, né, é o pente de limpeza que eu faço para todos os tipos de corte, tá? Sempre utilizo esse pente aí como o meu pente que limpa a área para se executar o fade. Então, veja que eu estou utilizando aí, pessoal, na potência máxima, tá? Então, de antemão, já falando da máquina, é uma máquina boa, cara. Uma máquina boa sim, tá? Até porque uma máquina de 6.200 RPM por aí já corta muitíssimo bem, né? Sem falar que o material dela realmente é premium, né? Material muito bom, a lâmina personalizada, né? Realmente não vou negar, é chatinho, cara. Essa parte dela, de você estar trabalhando, que eu tenho o hábito de trabalhar sempre ao trocar os pentes, tá ligando e ligando. E quando vou trocar o pente, desligo, né? E sempre que eu desligo, eu tenho que colocar sempre na máxima. Então, para mim, isso daí ficou muito chato, tá? Eu não deixo a máquina ligada continuamente e coloco os pentes, sempre desligo, tá bom? Então, estou fazendo a marcação desse corte aí, tá um pouco em V, certo? E após isso daí, né? Eu vou vir, pessoal, com a marcação do pente zero, da zero, né? Através dela eu venho da zero. Não fiquei numa posição muito favorável, mas vamos lá, pessoal, certo? Não estou numa posição tão confortável para se executar, tá? Como estou mostrando no vídeo, mas ó, venho marcando ali, tá? Determinando a altura do fade que eu quero, né? Já dá para ver que é um mid fade. Então vou limpando mais ou menos um dedo ali, ó, um dedo de zero. Por quê? Porque dá o espaço de eu trabalhar com minha máquina de acabamento e com uma shaver também. Então vem com zero alto, tá, pessoal? O zero alto dela, cara, é uma abertura bem grande, tá? Se percebe pela tonalidade da cor, tá? Da zero alta que está ficando. Então, para falar dessa VGR, cara, né, não vou esconder de vocês a intermediária dela, cara, né? A gente, em alguns cabelos, ó, a gente esfrega, tá? Mas ela não deixa diferença em relação a... Na verdade, não é a intermediária, né? É o segundo ponto, né? Se falando em ponto, mas você pode trabalhar por reduções, tá? Mas geralmente eu tiro sempre, né, o ponto mais próximo da zero como minha intermediária.
Limpei com a minha intermediária ali, ó, já coloquei na zero baixo, certo? Para mesclar ali aquela última marcação que tinha ficado, né? Porque como eu venho marcando com a zero, sempre acabo deixando, né, marcando mais pesado e fica assim a última marca. Então já coloquei na intermediária, ó, e tô dando umas beliscadazinhas para ficar bem acentuado essa fibra, tá certo? Então, ó, como o espaço ali, pessoal, tá favorável, ó, da minha zero, da minha meio alta lá em cima, tô utilizando a meio, né, alta agora em cima da 1,5 alta, tá? Como esse espaço aí para mim é favorável, então eu venho fazendo um movimento reto, tá? Então, ó, veja que eu vou fazendo um movimento reto e antes de chegar naquela marcação do cabelo grande, eu sempre tiro a máquina, tá certo? Então vou passando, ó, coloco na intermediária. Com a intermediária eu já subo menos, tá certo? Então lembre aí que a posição não está muito favorável para mim, tá certo? Mas é tudo porque quero mostrar vamos dizer assim, uma visão diferente, né? Uma visão de frente, como se você estivesse executando. Então veja que ficou uma marquinha lá em cima, eu já fui com a minha meio alto, né? Para já deixar certinho, para vir com a minha meio baixo agora, ó. Com a minha meio baixo ali eu vou esfregando, tá? Vou dando uma esfregadazinha na última marquinha e veja que ela sai tranquilamente, cara. Ela sai tranquilamente, por quê? Porque já é bem próximo da zero alta dela, a meio, tá? Mas como é uma técnica que eu utilizo, pode ser a alavanca maior do mundo, cara. Eu sempre vou utilizar a mesma sequência. Com a Pop Barb P700 eu venho já definindo ali, tá? O contornozinho da minha costeleta ali, da costeleta do cliente, certo? Então já fiz isso daí, venho empurrando para baixo agora e já vai ficando, cara, no ponto de navalha. E mais impressionante ainda, que ela vai ficar no ponto, cara, de passar, tá certo? Ó, eu já vou invertendo a máquina ali, tirar a marquinha que ficou, né? Sempre fica um pequeno risco suave. Então venho ali mesclando, né, e já tirando. Já fiz aquela preparação, venho com ela para cima, raspando. Para quem sabe, eu gosto muito de trabalhar com ela raspando também, né? Acabamentos, eu prefiro a I32S, né? Então veja aí que eu venho com a TX1 da Kimei e já venho fazendo aquela limpeza marota, aquela limpeza suave no pezinho ali, né? Tirando aquela rebaba, vamos chamar assim, né? O restinho do fio, né? Ali realmente fica um skin fade, né? Que é um degradê bem rente à pele, né? Bem baixinho e bem rente à pele aí. Então veja que ficou um degradê fodão, hein? Cara, o cliente tava assistindo, mano, o vídeo do Agno Black que ele tinha postado, cara, lá na rede social dele, né? No canal Barbeiros de Sucesso. Cara, só agradecer a ele, tá? Por essa, né, reação ao meu vídeo. Então, pego ali, vou fazer a mesma marcação, tá? Um mid fade, tá certo? Então, lembrando, eu já vinha fazendo isso, tá, pessoal? Nos dois lados, do mesmo jeito que eu fiz de um lado, eu já fazia do outro, né? Porque eu estava pensando de antemão só gravar um lado da cabeça do cliente e acabei, né, decidindo depois gravar todo. Então se liga que cada detalhe desse, ó, zero alto seria zero, zero alto arrodeando a cabeça inteira, né? Depois eu viria disfarçando a zero alto da cabeça inteira para vir na outra sequência, tá? Então passei ali a zero alta um dedo, certo? Coloco na intermediária, mesmo processo do outro lado, saio beliscando,
beliscando sem topar na linha de cima, tá? Chego bem próximo, não topo, né? E vou aí, saio sempre procurando aí, né, a melhor posição da máquina para encaixar no disfarce desse fade, tá certo? Então, zero alta, zero intermediária. Em seguida a gente vem com a zero baixa, tá? Já estamos na zero baixa, catando ali os fiozinhos que ficou aquela marca, aquela diferença, né? Então veja aí que a gente vem, né, tirando aquela última marca, tá certo? Então, utilizando aí, cara, a VGR-V 682, tá? Nesse vídeo, pô. O objetivo foi mostrar, tá ligado? Então, lembrando, ó, acima tá 1,5 alta, o mesmo modo do outro lado, meio alta. Poderia ser, pessoal, a 1,5, tá? Para depois eu vir com a meio alta, né? Mas como vocês sabem, de vez em quando eu gosto de abusar, tá? E quebrar alguns atalhos. Então, essa daí é uma técnica de atalho que eu chamo, tá? Então, na sequência lógica desse corte, eu teria que usar a 1 alta para vir a facilitar, mas eu já cortei a 1 alta, estou utilizando a meio. Já utilizei a meio alta, estou com a meio intermediário agora, tá certo? Desci, tá, pessoal? E volto subindo, já corrigindo as imperfeições. Então é de forma bem rápida, tá? Não demora, ó. A não ser que o cabelo dê um trabalho, tá? Mas veja que eu desci, tô subindo, né? Agora já botei na meio baixa. E venho nesse sentido, ó. Vou descer até a parte final e vou observando se o degradê ele tá ficando bem acentuado. Se ele tiver ficando, cara, bem acentuado, né? Tenho certeza aí que não vai dar tanto trabalho depois. O cara passa de vez em quando, maluco. Então, fiz isso daí, pessoal. Venho com a minha Pop Barber. Veja que eu não precisei, cara, inverter, tá? Porque ele dá quase o mesmo resultado, tá? E do nada assim eu resolvi também, tá? Utilizar TX1 para ficar um skin fade bem rentezinho a pele, cara. Né? A gente realmente usa, cara, a TX1, né? Muito macia, né? Mas sabemos que nem todo mundo, né? A pele ela aceita bem uma shaver, né? Então fica bem restrito a gente usar. O cliente aí, por exemplo, eu estou fazendo um teste, tá? Se realmente aí vai ser adaptável no couro cabeludo dele, né? Tô passando aí a shavezinha para ficar bem rente. Então tô terminando aí, tá? Com a Pop Barb P700. Então veja que ficou uma marquinha ali, cara. Então venho com a marquinha ali esfregando na zero alta, tá? Então venho esfregando ali para ficar mais suave, não ficar muito defeito para depois. Então, feito isso, né? Venho com a Kemei TX1, né, mano? E venho fazendo ali, ó, a minha limpeza ali na costeleta e no restinho do cabelo ali. Perceba que ficou um degradê bem baixo, né? Então venho retirando ali para ficar bem rentezinho a pele, né? Aquela marquinha de pontinhos. Então aquela marquinha de pontinho ela some, né? Fica só rente a pele mesmo. Então, feito isso, pessoal, vou utilizar agora, tá, para minha área de conexão. Então, mano, perceba que eu coloco o pente em 90 graus, tá? E tiro só o início mesmo, cara. Tiro só o início ali em 90 graus. Veja que ele faz uma camada do pequeno ao grande, né? Exatamente porque a gente enquadra esse pente em 90 graus, né? Fazendo uma escada, uma parede. Então essa parede aí, ela vai receber, né, o encaixe do cabelo de cima. Então a gente vai preparar muitíssimo bem, cara. Ó, veja só que o pente encaixa certinho na cabeça. E depois a gente vem só dando essas quebradas aí, ó. Só na quina, tá? Então perceba, cara, que é muito fácil.
imagina só, né, a agilidade que o Clipper Overcomb, né, ele dá, cara, para encaixar a lateral, ó. Então se encaixa bem rápido, bem fácil, ó. Já fez o encaixe ali, ó. Você vê aquela marcação, aquele tom escuro, cara. Aquele tom escuro ali, né, está devidamente, né, ao efeito do secador, mas a escala padrão, né, da forma quadrada tá ali, ó. Depois eu venho só com quando eu cortar em cima, eu venho só fazer a área de encaixe, tá certo? Então veja, ó, que encaixa bem top, tá? E dando sempre forma. Eu tô fazendo isso, pessoal, mas a verdade é que eu sempre observo o espelho à minha frente, tá? Para olhar a forma que tá o rosto do cliente. Então, feito isso aí, né, já foi feita a marcação, pessoal, de um lado, tá? Só para mostrar para vocês, essa é a minha máquina preferida, tá? Para fazer acabamento, desenhar barba, tá certo? A Kemei i32S. Então, cara, você não pergunta, mano, que máquina é essa? Qual é a melhor máquina? Cada máquina é o que eu digo sempre. Cada máquina ela tem uma função. Essa daí ela marca muito bem, tá? O único defeito que eu acho dela é que quando eu vou fazer acabamento ao redor da orelha, né, os dentes por ser bem juntos, sempre dá uma enganchadinha, só isso. Mas nessas formas retas ela nunca enganchou desenho, risco, nunca. Só quando eu vou passar ao redor da orelha, tá? Tirando isso eu sempre faço com outra máquina, mas é uma máquina bem perfeita, tá? Molhei esse cabelo aí, pessoal, vê que tá uma juba mesmo, né? Então vou dar uma parada, tá certo? Vou dar uma parada nesse cabelo, como sempre, passando uma hidratação para esse cabelo soltar, né? E venha facilitar também, né, o meu manuseio, o meu trabalho. Então, veja aí que eu já tô com pente, tesoura na mão, cara, desembaraçando esse cabelo, tá certo? E vamos vir aí, ó, fazer uma pequena divisão, tá certo? Vou fazer uma divisão como se fosse fazer um corte inclinado, né? E a verdade é que eu vou fazer com os cachos, porque ele define muito bem os cachos à frente, né? Então eu sempre corto nessa escala quando o cabelo é muito grande, tá? Então divido a mecha, vocês já sabem, tá? Escolho a altura que eu quero, a altura que eu vou tirar. Então tiro, né? A partir daí eu faço, né, agora mechas retas. Então a partir daí, pessoal, eu faço agora um corte, tá? Sem muita inclinação, corte com as mechas mais retas, né? Então faço essa linha reta. Quando eu chego naquela parte da coroa que não dá pra ver, tá? Pela gravação do vídeo, eu corto, né, ela mais reta em 90 graus, unindo a escada, tá? Então sempre na parte da coroa eu faço 90 graus. Feito isso agora, só pegar como referência, tá? As mechas. Primeira mecha olhando para o meio e corto, né? Segunda mecha sempre olhando para o meio e executo o corte, tá? Então a mecha principal é a do meio, ela sempre será a sua guia. Então, pessoal, ela sempre tá, a gente sempre pega a mecha do meio como guia, ó. Ela aparece lá na pontinha do cabelo, ó. E outra coisa, eu sempre corto ela em linha reta, tá? Muitos profissionais aí, né, não falam, mas eu corto em linha reta porque eu deixo a área de conexão sempre quadrada, sempre da forma mais quadrada possível, tá? Então, por que, Gutinho, você já não faz o encaixe? Cara, porque o encaixe fica muito fácil depois que você corta reto. Independentemente se você só vai fazer o encaixe de um lado
tá? Ou dos dois lados. Só você pegar assim, ó, fazer a revisão primeiro, né? Em primeiro caso, tô fazendo a revisão. Então a revisão aí eu vou tirando todas as pontinhas que ficaram fora do corte, tá? Então venho fazendo essa revisão na vertical, né? De lado. Feito isso agora, pessoal, olha só, cara, como é a nossa conexão. Conexão, cabelo cacheado, cara, e de todo tipo de cabelo que vocês já viram. Vou pegar sempre o ápice, tá, da recessão alta, sempre essa quininha aí, ó. Dessa quininha eu vou traçar como se fosse um V, se eu fosse traçar dos dois lados para vocês verem, tá? Mas traço tipo assim e já pego como referência a mecha da aresta, tá? A aresta tá ali embaixo, ó. Corto reto, tá certo? Perceba que eu corto reto e pá, caiu o pente. Olha o pente. Então puxo mais uma camadazinha só para dar uma área mais confortável ali. Depois puxo todo o tupete para baixo e corto, certo? Inclinado, que é em 45, né? Sempre corto assim porque encaixa. Então perceba, ó, que feito isso nos dois lados, que eu não mostrei o outro lado, mas seria aleatoriamente a mesma coisa, tá? Então aleatoriamente a mesma coisa, né? Não faça mais o acabamento nesse caso do cabelo cacheado, tá certo? Quando o cabelo é liso, seu pintil de lado, cara, ele vai ficar marca. O cabelo cacheado não, porque ele fica, né, ele ondula e, vamos dizer assim, diminui a área de conexão, tá certo? Então vou secando um pouco mais, que tá muito molhado esse cabelo. Vou fazer um acabamento ali básico, tá certo? Fazer um acabamento básico, mais artesanal, né? Então de primeira mão eu seco um pouco esse cabelo, deixo ele úmido, tá? Agora com aspecto menos molhado, porque aparentemente está muito, cara. Então, para definir bem esse cabelo, só molhando bem mesmo. Então veja que ele tá com aspecto já meio úmido, tá? Não tá tanto. Então, como a gente vai modelar esse fio? Então, poderia, pessoal, lavar bem, né? Ele iria definir bem. Só que vou fazer um corte que ele já fique no lugar, né? Então, estou utilizando um gel cola, né? Um gel da Freestyle, tá? Menos denso ali para molhar e dando peso ao mesmo tempo. Esse cabelo, então, vou fazendo um movimento um pouco mais circular, tá? Para ver se esse cabelo ele vai ondulando um pouco, tá? Porque esse cabelo aí é um tipo de cabelo ondulado tipo C3, né? O cacho é muito longo, ele não define tanto, mas a gente dá uma forma bem bacana, cara. Então, em seguida eu tô passando uma pomada efeito molhado, tá certo? Então já tô definindo ali um encaixezinho bacana. Então passo aqui na lateral também para aderir bem, né? E saio ali modelando. O cliente ali também, né? 4 mãos é mais rápido que 2, então a união faz a força. Vamos fazendo aí, né? E definindo esse corte. Então cada um, pessoal, tem a sua facilidade de fazer algo, né? Então a gente vai adequando bem ali. Mais definido mesmo, tá? Seria se a gente desse uma lavada nesse cabelo, ele ia definir, mas isso aí muito molhado, né? Então, como um movimento é mais corrido, cara, então a gente tem que fazer, né, essas coisas de uma forma que adapte ao gosto do cliente e de uma forma bem prática, tá certo? Então veja que a gente vem definido de forma bem artesanal.
E se você já vai curtindo, cara, já deixa o seu like, tá? Para finalizar aí, o cliente mandou fazer esse pequeno detalhe que ele tinha visto lá no início do vídeo. Então não mostrei, cara, mas tá aí definido o que o cliente pediu, o nosso fade, cabelo modelado. Se você gostou, já deixa o seu like, curte, compartilha esse vídeo.